Olá, bem-vindo todos. Aqui a gente vai dar continuidade ao trabalho de perguntas, né? Continuando a responder algumas perguntas que nos foram encaminhadas. E o Felipe, nome do rapaz, o Vinícius França, ele encaminhou mais um monte de perguntas, dezenas. E a gente vai fazer então alguns vídeos respondendo essas perguntas. Ainda tem outras que estão um pouquinho mais para trás. E que dentro do tempo a gente vai conseguir responder elas também. Certo? Então a primeira pergunta, né? Ele bota aqui pergunta 0 até, mas vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é: se tudo o que acontece é a vontade do Pai, certo e errado, seria uma ilusão? Se sim, qual o propósito dos 10 mandamentos, já que tanto a boa conduta e a má conduta são ilusões e ambas são a vontade do Pai? Muito bem perguntado, muito bem proposto. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a percepção mental, ou melhor, o pensamento, ele é baseado no egoísmo desenvolvido por dualidade, ou seja, opostos que se chocam, oposições que se chocam, que se confrontam, né? Esse é um universo dual. E aí a gente tem essas questões: bom e mal, certo e errado, boa conduta, má conduta, bonito, feio, quente, frio, amargo, doce, gordo, magro, e por aí vai. As dualidades. Por quê? Porque o conhecimento que a gente se utiliza nessa proposta encarnatória, ele se baseia em comparação. Algo me é mais agradável do que outro. Por exemplo, água com limão, uma mesma água com limão, para alguns pode ser muito agradável, refrescante, para outros pode ser amargo e tenebroso. Então, aí que tá. Então, nós estamos inseridos numa proposta mental, onde o pensamento ele cria entendimento e conhecimento. Isso vai ser interessante a gente abordar em outro momento. Conhecimento nas questões da dualidade, onde ele exerce comparação, né? Dito isso, o que acontece? Má conduta e boa conduta é uma questão puramente humana. Não existe boa conduta ou má conduta. Existe aquilo com o que você tem melhor condição de lidar. Dentro do nosso entendimento, quando os 10 mandamentos vêm, né? E são dados a Moisés, onde o primeiro dele, eu não me lembro dos 10, assim, mas a ideia é assim. A ideia, então, por exemplo, é: não matarás. O que está se propondo é o seguinte, né? Porque ali há uma percepção já de lei de causa e efeito de karma. Não mate para não ser morto. Não adultere para que não adultere com você. Ou seja, não minta para que não mintam para você. Não roube para que você não seja roubado. Então, se trabalha nessa percepção de que se você tem dificuldade em relação às coisas da existência, não as provoque. Olha, interessante, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas é isso aí. Não as provoque, porque elas vão recair sobre você na medida da expressão do seu individualismo, do seu egoísmo, né? Então, invariavelmente, aquele que se deleita, tem prazer na mentira, né? Vai ter uma existência onde vão mentir para ele, lei de causa e efeito, ou seja, as situações vão acontecer. Não há problema algum que elas aconteçam, até porque a gente está aqui
como seres universais para experienciar. Detalhe, no universo não existe pré-conceito. Isso é uma coisa puramente nossa. Dessa maneira, o que a gente pode entender é que não há problema algum do espírito, por exemplo, mentir, roubar ou matar. Isso é uma encarnação acontecendo, né? Dentro da encarnação isso está acontecendo, e se acontece é porque isso é para ser experienciado. Não há problema algum do ponto de vista de Deus. Ou da matriz, ou da fonte, ou do universo. Cada um dá o nome que acha que é. Tanto faz. A gente trabalha aqui com o nome de Deus, ou vida, ou universo, normalmente. Do ponto de percepção do universo, não há problema algum. Se experiencie, conheça-se, né? Conheça a si. Nem conheça a si mesmo, conheça a si, né? E esse se conhecer passa por se experimentar, porque a proposta aqui é essa, né? Você vai se experimentando, né? Você vai experimentando as coisas, e aí você começa a ter base de comparação, como a gente disse no começo da nossa conversa, né? O processo de conhecimento se dá nessa proposta de encarnação por comparação. Nós realizamos comparações o tempo todo. Tudo e todo. Né? A partir disso, qual é o nosso entendimento? Bom, com que eu consigo lidar? Eu consigo lidar, por exemplo, com violência, ou seja, onde eu sendo violento, que a vida seja violenta comigo? Isso eu consigo? Tranquilo. Por quê? Porque toda a realidade, toda a prova que a gente vem passar, de verdade, ela é um processo introspectivo, interior. O reino dos céus está dentro de você, ou seja, a sua felicidade, o seu amor, a sua paz está dentro de você. Então, se você consegue manter a sua paz interior em meio à violência, experiencie a violência. Não tem problema algum. Em algum momento, todos nós vamos ter que experienciar ela. Se você consegue manter a sua paz interior, experienciando a mentira, o adultério, a prevaricação, realize-se, né? Como eu disse, preconceito é uma questão humana, só isso. Então, não existe boa e má conduta, né? Isso também são ilusões. O que existe é que nós viemos experienciar nessa existência muitas coisas, e coisas sim que nos desafiam. Isso é muito importante, a gente ter essa percepção. Nós viemos experienciar coisas que nos colocam nos nossos limites, sim. Porque senão não tinha o porquê disso tudo. Né? Isso é porque só chegando nesses limites é que a gente descobre quem a gente é. Né? Então, tendo esse processo, essa percepção do processo, não existe boa ou má conduta. Existe aquilo que você tem condição de lidar e aquilo que você não tem condição de lidar. Então, a proposta dos mandamentos, né, trazidos por Moisés e desmistificados, vamos dizer assim, pelo Cristo, é exatamente essa. Não mate, para que assim você não será morto. Né? Não seja violento e assim você não passar por violência. Não roube e não roubarão de você. Não minta e não vou mentir para você, e por aí vai. É um código de conduta moral, né? Não um código de atitudes e ações. Essa é a conduta moral, porque todo o processo se desencadeia por dentro, certo? Essa foi a pergunta 1. Aí nós vamos ter ali embaixo na descrição o e-mail, contato. Se alguém tiver alguma pergunta, nos procure nas redes sociais ou nesse e-mail de contato, que a gente vai buscar responder da maneira que Deus permitir. Sejam felizes.